Olha, e uma outra boa notícia, em meio a tantas outras complicadas, é que o Detran decidiu suspender os prazos de vencimento das CNHs. Inclusive, a gente já trouxe essa informação no nosso blog do Pajuçara Alto, né? E a gente vai conversar com o diretor-presidente do Detran, Adroaldo Catão, que está conosco pela internet, ao vivo. Presidente, boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Uma decisão, inclusive, já com o aval do CONTRAN, porque os sistemas, né, os órgãos não estão podendo funcionar. Então, não teria como ter sequência nesses procedimentos para renovação de carteira de habilitação, por exemplo. Boa noite. É isso aí, Edson. Boa noite. Estamos aqui de casa, né, trabalhando, contribuindo aí com esse momento. Acho que é um papel importante aí de vocês da imprensa, né, incentivando as pessoas a, nesse momento, ficarem em casa para a gente poder retomar o mais rapidamente possível as atividades. E o Detran está participando aí desse esforço, né? Todos os funcionários estão em quarentena, em isolamento, estão em teletrabalho, né? Eles estão agora, todos eles, trabalhando de casa. Nós estamos estabelecendo uma série de metas e essas metas estão sendo vigiadas, enfim, cumpridas pelas chefias, e os servidores estão atuando nos procedimentos internos. Mas aí o atendimento ao público, ele fica, obviamente, muito prejudicado por uma razão muito simples: ele implica aglomeração de pessoas, né? Então, essa aglomeração, obviamente, não é possível se fazer agora, porque a gente tem que evitar a todo custo o contágio do vírus. Então, as atividades do Detran, as atividades fins, elas ficam limitadas aos serviços online, né? A gente tem uma série de serviços online disponíveis no nosso site, mas algumas questões ficaram prejudicadas. E aí você mencionou bem, houve uma preocupação inicial dos diretores das autarquias, que fizeram um pedido ao Denatran para que o CONTRAN se manifestasse para a gente interromper alguns prazos, né? E aí você disse bem que um dos prazos fundamentais é o prazo da renovação da CNH. E esse prazo foi interrompido. Quer dizer, agora o cidadão que teve a sua carteira com vencimento a partir do dia 19/2, ele não precisa se preocupar, porque o prazo para a renovação está interrompido. Isso significa que a carteira de habilitação dele não está inválida, ele pode circular normalmente nesse período. Presidente, inclusive sobre a CNH, é um dos pontos, né, que houve esse aval. E outro ponto importante em relação ao prazo. Por exemplo, quando você vai tirar a primeira habilitação, você tem um prazo para concluir esse processo. E é um prazo normalmente de 12 meses, não é isso? Com essa alteração também aumentou um pouquinho mais, não é isso? Porque esse é outro procedimento que precisa também da presença física, né, do cidadão. E aí o que é que acontece? Como esses serviços eles estão suspensos, o CONTRAN resolveu esticar esse prazo, né? Então ficou, ao invés de 12 meses, ficou 18 meses. Então, se você está no meio do processo, como você estava fazendo as primeiras aulas teóricas, ou estava lá ainda fazendo as aulas práticas, para ainda fazer o exame prático e finalmente conseguir a sua habilitação, esse prazo ele se esticou, né? Você ganhou aí mais 6 meses, obviamente na expectativa que todos nós temos, e antes disso a gente resolver essa situação e a pessoa poder voltar a cursar as suas aulas nos CF6 ou mesmo fazer os exames que são necessários. Então esse prazo ficou esticado aí por um bom tempo, né? A gente não vai ter nenhuma dificuldade. Isso vai atender as pessoas que estavam na iminência, tanto as pessoas que estavam na iminência de terminar o processo, quanto aquelas que estavam no meio do processo em que ainda tinham algumas aulas a cumprir, alguns requisitos a cumprir. Perfeito. Presidente, eu queria só que você reforçasse, lógico, a gente tinha divulgado até antes, né, dessa questão do coronavírus, da suspensão das atividades, que o Detran já estava oferecendo serviços online, né? Quais os serviços que ainda podem ser feitos, ou seja, serviços mais simples, enfim, que não precisem, por exemplo, dessa questão de prazos? O site continua funcionando? O que é que a gente pode passar para quem precisar de alguma coisa nesse período aí? O site continua funcional, né? Ele tá aberto, a emissão de guias também está permitida. Então, por exemplo, a renovação da CNH, que você está com esse prazo suspenso, mas você pode iniciar o processo se achar que é o caso, certo? Imprimir as suas guias, fazer o pagamento e fazer o agendamento, que já vai estar sendo direcionado para um período posterior, se eu não me engano, a partir de abril, certo?
porque também as clínicas resolveram parar, né? Eu achei também que foi uma decisão correta na medida em que é um esforço conjunto, afinal de contas, de todos nesse momento. Mas o cidadão já pode abrir o processo. Então, mas há procedimentos mais simples, como você bem disse, uma segunda via de CNH. Você pode tirar essa segunda via diretamente no site, sem nenhuma burocracia. Basta gerar a guia, fazer o pagamento do seu internet banking e aguardar a sua CNH chegar na sua casa, né? Os correios é que vão entregar. Então tem uma série de a permissão internacional para dirigir, enfim, uma série de outros serviços que, se for o caso, né, se o cidadão realmente precisar, ele tem o site à sua disposição. Como você bem disse, o site está funcionando. Nós estamos trabalhando, né, o Detran continua trabalhando por meio do teletrabalho, ou seja, Acho que deu uma travada na nossa live aí com o secretário, o diretor-presidente do Detran. A gente agradece a participação dele e reforça exatamente isso. Então, por exemplo, e a gente fala aqui dessa questão do prazo da CNH, mas não é para todo mundo sair de casa porque está com a carteira vencida, não. É para dar uma tranquilidade, principalmente para quem precisa. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, não é exatamente o pessoal que dirige as ambulâncias, os motoristas de ambulância, enfim, esse pessoal que, se por acaso a carteira venceu, vai ter que continuar trabalhando, e pode continuar trabalhando, porque não vai ter nenhum tipo de punição porque está com a carteira vencida. E você, se de repente precisa sair de casa para comprar alguma coisa e está com a carteira vencida, não se preocupe, porque não vai ter nenhum tipo de problema durante a pandemia e depois a pessoa pode se regularizar. Beleza?